Meu pequeno gafanhoto, seja bem-vindo para mais um vídeo do Fernandev. E velho, eu espero que você goste desse vídeo porque eu vou te contar uma coisa. Deu muito trabalho. Deu muito trabalho porque eu quis trazer uma didática bem diferente do que a gente teve até então. Eu abordei um assunto que até então a gente não tinha conversado, tá? Nesse vídeo você pode esperar integração com API, você pode esperar criação de instância Axios, você pode esperar alguns conhecimentos de integração, de fato, rotas e enfim, e métodos também, tá? Se você nunca viu uma integração de API, talvez você fique um pouquinho perdido, mas eu te recomendo, assista esse vídeo que eu tenho certeza que a partir do momento que você for estudar a integração de API, vai ficar muito simples, tá? Eu trouxe aqui da maneira que vocês gostam, bem explicadinho, trouxe um serviço que eu tenho certeza que você não conhece. Só de apresentar esse serviço, tá? É um serviço que eu uso, gratuito, fica tranquilo. Só de você conhecer esse serviço eu vou te falar, vale o seu like, vale a sua inscrição, porque eu sei que esse serviço vai ser muito útil para os seus estudos e para quando você estiver participando de um processo seletivo. Eu tenho certeza absoluta. E cara, sem mais delongas, então vamos pro vídeo de uma vez por todas. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução desse desafio de uma vez por todas. Meu Deus do céu, tô até me alongando aqui, cara. Tá, então vamos lá, cara. Como é que a gente vai começar isso daqui, tá? Primeiramente vamos ler o descritivo. Eu só quero deixar um aviso antes que eu vou deixar a minha câmera flutuando aqui de acordo com como o vídeo vai desenrolando, tá? Por quê? Porque na verdade para eu deixar o font size aqui no meu VS Code de uma maneira que fique agradável para você, telespectador, conseguir assistir tranquilamente, confortavelmente, eu tenho que fechar a árvore de arquivos aqui, que normalmente é onde eu deixo a câmera, né? Então, com ela fechadinha, eu vou deixar minha câmera flutuando aqui em algum lugar que não atrapalhe. Então, pessoal, vamos ler esse desafio, tá? Nós temos aqui o nosso desafio Shopping Cart. Você deve desenvolver um carrinho de compras funcional. E as funcionalidades que esperamos que você desenvolva são, primeiro, fazer um placeholder para quando não houver itens no carrinho. Fernandev, o que é um placeholder? Eu nunca ouvi falar nesse termo. Cara, vamos lá, vamos quebrar isso daqui, tá? Place, do inglês, lugar. Holder, tá? Hold, do inglês, é segurar. Holder é um segurador. Então, um segurador de lugar. Vamos pensar assim. É algo que está ali, né, segurando um lugar pra gente. Então, placeholder nesse contexto, nada mais é do que, por exemplo, no cenário em que o carrinho está vazio, que ele não tem nenhum item, é a gente mostrar isso para o nosso usuário e a gente dá um feedback visual. Então, a gente tem que ter alguma coisa na nossa aplicação que vai dizer assim, ó, teu carrinho está vazio. Não existem itens nesse carrinho, tá? Então, isso é um placeholder para o carrinho, tudo bem? Beleza. Segundo, inserção de novos produtos no carrinho, tá? Até então, cara, a gente não tem uma maneira de inserir esses produtos no nosso carrinho. A gente não fez uma listagem de produtos em que tenha lá um botão comprar ou adicionar carrinho, né, que o usuário pode navegar, pode surfar ali, e daí ele vai clicando e selecionando o que ele quer. A gente não tem isso e para o propósito, né, das nossas aulas aqui, a gente não vai desenvolver essa parte. Mas a gente ainda, mesmo assim, precisa, então, inserir um produto no nosso carrinho. De que maneira a gente vai fazer isso? Nós vamos criar um botão em algum lugar aqui na tela que ele vai simplesmente inserir um novo produto para a gente. É um botão que não vai ter estilização, que é para que fique nítido, na verdade, que ele não pertence de fato a essa aplicação. É como se fosse um painel de controle, que no caso vai ser um botão só, que vai ser o botão de inserir, tá? Então, só queria trazer esse adendo aqui pra gente. Terceiro, então, remoção de produtos já inseridos. Não tem segredo, a ideia é que quando clique, então, no X, né, no botãozinho X aqui de cada produto que a gente tem no nosso carrinho, remova, então, esses produtos. Lembrando que se a gente tem um produto, que é igual nesse caso, e eu clicar para remover, ele vai então para 0 produtos e quando ele for para 0 produtos, a gente tem que mostrar o nosso placeholder novamente. Então fica essa ideia aí. Alteração de quantidade de cada item. Tudo bem, como é que vai funcionar isso aqui? A gente tem uma quantidade então para cada item que está aqui no nosso carrinho, que está sendo exibida aqui nesse componente que a gente criou, né? Então a ideia é que se clicar no menos,
a quantidade diminua, se clicar no mais, a quantidade aumente, tá? A ideia também, aqui não está dizendo acho em lugar nenhum, mas a ideia é que a quantidade nunca pode ser zero. Não faz sentido eu ter zero dentro de um carrinho, tá? Então, se for 1 e clicar em menos, nada pode acontecer. Ele não pode remover e ficar com quantidade zero, isso não faz sentido, tá? Uma outra lógica que você poderia pensar aqui e contra-argumentar comigo é falar assim, Fernandev, tá, mas se for 1 e o cara clicar no menos, eu posso pegar e eu excluo o produto do carrinho. Beleza, tudo bem, é uma lógica que funciona. Eu acredito que não teria problema fazer assim, a gente vai fazer da maneira número 1, que eu expliquei antes, tá? Mas isso ali também é uma maneira bacana, então fica de tarefa de casa caso você queira realizar por aí. O nosso quinto to-do aqui, cálculo do preço total dos itens inseridos. Então qual que é a ideia? Na verdade a gente tem o preço para o nosso produto e temos uma quantidade que a gente pode trocar essa quantidade, mais ou menos, tá? Então dentro de cada linha a gente tem o preço vezes a quantidade que vai ter que ser mostrado nesse total aqui, né? Que seria um subtotal no caso. Ao lado, a gente tem o nosso outro componente aqui, que ele mostra então o subtotal de todos os produtos que a gente tem. Então imagina que tivesse 2 desses, seria então 240 com 240, 480. Deveríamos mostrar 480 aqui. A ideia é que a gente não tem frete, na verdade, né? Poderia bolar alguma coisa também aí, só que acredito que nessa aula a gente não vai abordar porque já vai ficar bem comprida, eu quero enxugar ao máximo. Fica a tarefa de casa, se você conseguir fazer algo interessante. Cria um repositório, sobe teu código, manda para mim aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de acompanhar o que você tem feito aí também. E a ideia então é que esse total aqui seria com a soma de um possível frete, né? Então nesse caso aqui, o que a gente mostrar aqui, a gente vai mostrar aqui embaixo também e tá tudo certo. Show de bola. Bom, só um adendo, fica esperto que cada vez que um produto for removido ou mudar a quantidade, o total também vai ser alterado, tá? Então, só queria trazer esse ponto aqui. E temos uma funcionalidade extra que eu acredito que não vai dar para a gente cobrir nesse vídeo, que seria a aplicação de um cupom de desconto. Ah, Fernandev, gostei da ideia, mas como é que a gente pode fazer isso? Calma, meu pequeno gafanhoto. Fica a dica aqui, tá? Possivelmente a gente não vai abordar nesse vídeo, mas... Cara, o que a gente poderia fazer? A gente poderia, ao clicar então nesse botão aqui de adicionar cupom, a gente poderia abrir então um modal aqui em toda a interface. A gente poderia escurecer tudo que a gente está vendo aqui, tipo assim, ó, escurecer toda essa parte aqui, tá? Mais escuro inclusive, e abrir um mini modalzinho aqui no meio, centralizado, verticalmente, horizontalmente aqui, bonitinho, com simplesmente um input ali para o nosso usuário digitar alguma coisa e aplicar então um cupom de desconto quando ele confirmar. Isso aqui seria o ó do Borogodó, ia ficar muito legal. Como é uma funcionalidade extra, se você quiser resolver aí, show de bola. Acredito que a gente vai resolver isso aqui talvez num próximo vídeo. Eu deixo um vídeo só para isso aqui, porque tem bastante conteúdo que dá para a gente cobrir aqui dentro. Já lemos o nosso desafio, vamos dar uma conferida de como ficou então a nossa aplicação, só para a gente ter uma ideia do que está... O que aqui está sendo refletido aqui, né? Caso você não tenha visto o vídeo anterior, em que a gente refatorou o HTML que a gente criou para esse projeto React, você vai ficar perdido. Então vamos dar uma repassadinha aqui, que relembrar nunca é demais, né? Então vamos lá, a gente tem um page header aqui, que é o cara, é esse componente aqui com um background preto, black, né? Ó, pode ver, ó, carrinho de compras do Fernandev, carrinho de compras do Fernandev. Tá? Page title, então, é esse cara aqui, né, que está exibindo o seu carrinho pra gente. Se eu colocar o número 2 aqui, ele altera pra gente ali também, tá? Então eu sei que esse cara aqui de fato é este aqui. E aí então a gente tem o content aqui, né, que ele tá vindo até aqui embaixo, tudo bem, que é de fato toda essa parte que a gente tem aqui, né? Dentro do content, então, a gente tem uma section com uma table, que é esta tabela aqui. E a gente tem um summary. E esse summary é tudo que você está vendo aqui na direita, tá? Que é o resumo da nossa compra. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente tem em Table Row. Tá? Table Row, na verdade, é somente a linha da tabela que a gente já tem aqui. Tá? Pode ver que eu tenho aqui imagem, que está sendo representada aqui por essa URL do Pixum, né? Que carrega sempre uma nova imagem a cada refresh que a gente faz. Então, dá uma coloração para a nossa aplicação bem bacana, e eu sempre gosto de usar. Temos então o nome do produto, categoria, temos o preço aqui,
Aí nós temos então o nosso componente aqui, ó, de quantidade, muito legal. Isso aqui nós poderíamos ter abstraído em mais um componente também, né? Não teria problemas, ficaria bem bacana, porque é uma lógica, não vou dizer isolada, mas para a gente conseguir agrupar isso aqui, né, e ficar a legibilidade do nosso código mais tranquila, ia ficar bacana também. Total, então, que está aqui, e a gente tem o nosso botão de remover que está aqui, button class name remove. Praticamente todas as coisas que a gente tem para executar aqui nos nossos to-dos, a gente vai utilizar então boa parte dentro desse componente table row, beleza? Vamos começar pelo começo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, a gente tem que fazer o placeholder, né? Só relembrando, e a inserção de novos produtos no carrinho, tá? Então, cara, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, cara, vamos criar uma state chamada de cart, que vai também ter uma função de setCart aqui para a gente alterar ela, tá? E useState, então, vamos começar com um array vazio. Simplesmente assim, um array vazio. E, cara, tendo a nossa state aqui, a gente pode já começar, então, a linkar com a nossa... fazer o nosso loop, de fato, na nossa tabela, né? Então, simplesmente, o que eu vou fazer? A priori, cara, vamos fazer assim, ó. Na verdade, em vez de ter uma state vazia, eu vou colocar só o número 1 aqui dentro, tá? Na verdade, cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o número 1, 2 e 3 aqui, só pra gente fazer o nosso looping e a gente ter certeza que tá funcionando, tá? Então, vamos lá. Cart.map. E eu vou colocar, então, item aqui e simplesmente eu vou jogar o meu componente aqui dentro. Map, então, vai passar por todos os itens que eu tenho dentro do meu array e vai fazer um looping trazendo, então, esse meu table row aqui para nossa interface. Pode ver que ele já duplicou todo mundo aqui dentro, tá? Show de bola. Por que eu quis fazer primeiro esse looping? Porque agora, o que eu quero fazer? Eu quero remover os itens que eu tenho novamente no meu array. E com isso, tudo some. Porque eu não tenho nada dentro do meu array, então eu não tenho como mostrar nada para o meu usuário. O meu map só vai funcionar quando o tamanho de cart for maior do que 0. Opa, fica a ideia aí. Como é que a gente pode fazer, então, um placeholder aqui para exibir algo quando não tenha nada no meu carrinho? Eu acabei de falar. Simplesmente a gente pode perguntar para o nosso código se o tamanho de cart.length, no caso, for igual a 0. Se isso aqui for igual a 0, o que tiver dentro desse nosso... esqueci o nome. O que tiver dentro desses fragments aqui vai exibir. Faz sentido? Ó? Vai exibir. Então, simplesmente basta a gente criar um componente aqui e exibir aqui que vai ser o nosso placeholder já funcionando, tá? Então, o que a gente pode fazer, cara? Simplesmente, né, o nosso table row, se a gente analisar, deixa eu abrir ele aqui, ó, ele é uma TR, tá? Então, o nosso placeholder seria muito bacana a gente fazer uma TR também e fazer um TD, porque assim a nossa estrutura HTML fica perfeita, tá? Pode ver que ele até já começou a assumir alguns estilos, porque a gente já tem pré-configurado, tá? Só que tem um problema nessa estrutura aqui que eu quero te mostrar. Cara, imagina que a gente tem um grande texto aqui, lorem y $seat amet. Eu decorei isso, de tanto que eu já usei, eu decorei. Então imagina que o nosso placeholder seja, na verdade, tudo isso aqui de texto. Que, enfim, pode ser uma imagem, pode ser uma frase com um título e depois um texto pequenininho, pode ser várias coisas, a gente não sabe. Salvei. Olha o que acontece. Ele pega e coloca, então, esse texto no primeiro TD, que é de fato o que a gente mandou ele fazer, tá? Não está errado. E ele espreme todo o nosso header, todo o cabeçalho da nossa tabela aqui em cima. Olha como ficou espremido, ficou ridículo isso aqui, né? Então, como é que a gente pode evitar isso? A gente pode usar uma instrução aqui, um atributo, na verdade, HTML, no nosso TD, que se chama callSpan. CallSpan simplesmente vai dizer assim, ó, em vez desse meu TD aqui ter o tamanho de 1, que é o padrão, 1 é o padrão, eu quero que ele assuma o tamanho de 2. Vamos fazer esse teste aqui, ó, para a gente ver o que vai acontecer. Olha só, agora ele assumiu o tamanho de 2 TDs, tá vendo? Ó?
O de cima continua assumindo 1 cada um. E esse aqui agora ele assume o tamanho de 2. Então basta a gente contar o tamanho que a gente tem na nossa tabela. Eu sei que são 1, 2, 3, 4, 5 células, né? Então basta eu simplesmente colocar 5 aqui. Tem necessidade do chaves aqui, Fernandev? Não, não tem. Não precisamos. Tá? Nesse caso, olha o meu TD. Ele assumiu o tamanho inteiro da minha tabela porque eu tenho 5 células em cima e agora eu tenho um TD que vale por 5 células também. E com isso daí a gente pode fazer o que a gente quiser. Carrinho de compras vazio, tá? Pode ser que se você colocar simplesmente vazio, carrinho vazio, isso não seria um problema. Mas eu queria trazer essa dica do Fernandev aqui para você, porque você pode enfrentar isso no futuro. Tá? Seja na sua profissão, seja num projeto pessoal. Então fica a dica aí, quando você trombar com isso aqui, você vai lembrar de mim, eu tenho certeza absoluta disso. Show de bola! O que a gente pode fazer mais aqui? A gente pode centralizar no centro. Centralizar no centro. A gente pode então centralizar o nosso elemento. Como é que a gente pode fazer isso? Acredito, cara, que se a gente colocar um style aqui em cima nesse cara, de text align center, já vai funcionar. Olha lá. Então a gente tem então o nosso placeholder concluído e com isso a gente pode tirar aqui. Vamos tentar colocar numa cor diferente? Não, deixa assim, né? Esse X aqui tá legal já. Fica comigo que agora o negócio vai pegar fogo. Agora é hora e o Dev chora e a mãe não vê. Então, vamos lá. Meu pequeno gafanhoto, o que acontece? Tem duas maneiras que a gente poderia tratar de fato o estado dessa nossa aplicação. A primeira seria como a gente já fez nos outros vídeos. Inclusive, se você não viu os outros vídeos, vai lá e vê, que eles são bem legais, eu prometo. Então, nos outros vídeos, a gente tratou todo o estado, né? Tudo que a gente fez até então, manipulando os nossos objetos, nossos arrays, diretamente na lógica do React. Só que dessa vez, eu quero fazer uma abordagem um tanto quanto diferente, para a gente pensar cada vez mais fora da caixinha, tá? Então, aonde que eu quero chegar com toda essa explicação, tá? Eu vou trazer aqui para esse vídeo um serviço online que se chama CrudCrud. Possivelmente você não conhece, eu também não conhecia, mas quando eu estava participando de um processo seletivo, eu criei uma aplicação que utilizou esse serviço aqui. E eu achei sensacional e eu estou trazendo aqui para vocês. Eu não ganho nada por estar recomendando isso aqui, mas eu acho que é muito bacana, vai ajudar muito aí você a estudar, a participar de processos seletivos também e ampliar todo o seu conhecimento. Beleza? Então, cara, o que é isso aqui? O CrudCrud, na verdade, é como se fosse... O nome é legal, né? É como se fosse uma API online pronta já para você trabalhar com ela, tá? E a questão, assim, na verdade são endpoints, tá? Se você ainda não viu nada de API, possivelmente o que eu tô te falando aqui vai ficar um pouquinho nebuloso, tá? Eu não vou entrar em detalhes de API, porque senão esse vídeo ficaria muito grande. Mas a gente pode abordar isso em próximos vídeos. Se você tem vontade de aprender mais, deixa nos comentários aí para mim. Beleza? Então, aqui nada mais é do que endpoints, tá? Cada vez que você entrar aqui, ele gera uma sessão. Então, essa aqui é a minha sessão da vez. E em cima disso daqui, esse aqui é o meu endpoint pessoal agora, que eu simplesmente posso fazer alterações de CRUD. O que é CRUD, Fernandev? Vamos lá. C, create, tá aqui em cima. O R, read, update and delete, tá? CRUD. CRUD é o que a gente dá nome para todas essas ações, que é ler, inserir, né, criar, editar e remover. E se você pensar, sistemas, na verdade, isso é a base de todos os sistemas. Ah, quero fazer um sistema de carrinho de compras. Adiciona produto, remove produto, altera produto e lê os produtos. Quero fazer, então, um sistema caixa para minha loja. Adiciona a venda, edita a venda, exclui venda e lê todas as vendas. Não muda, tá? Essa é a base para a maioria dos sistemas que a gente tem aí na internet. Então, show de bola. Eu tenho aqui o meu endpoint e tenho cada rota já específica para mim, né? Post, get, put e delete, tá? Então, eu posso criar, então, registros na minha API simplesmente utilizando essas rotas aqui.
tá? E como é que a gente vai ver isso? Eu vou abrir um Insomnia aqui para vocês. Deixa eu abrir um novo projeto. Beleza, então deixa eu jogar para cá. Diminuir a minha câmera novamente. Então eu quero mostrar para vocês como é que funciona de fato o CRUD. Vocês vão gostar bastante. Então, cara, simplesmente aqui, ó, eu tenho esse meu endereço, tá? Se eu checar aqui mais informações, tá aqui o meu endereço. Ele mostra a quantidade de requests que eu tenho. Isso aqui é um plano gratuito, eu esqueci de comentar. Tá? Se você precisar de mais requests ou etc., você pode comprar por $2 e assim vai. O preço é bem acessível, é bem bacana e ele se renova a cada 24 horas, então dá para você praticar bastante. Então a ideia é o seguinte, eu tenho o meu endpoint aqui, entrei nele aqui, vamos dar um load dashboard, na verdade ele está vazio, né? Eu não tenho nada. Então, cara, eu não consigo copiar, então vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova requisição, daí que eu consigo fazer uma requisição, cadê? Essa minha request simplesmente vai ser para https://crud.com/api e esse aqui é o meu endereço. Tá? Agora, deixa eu voltar aqui que eu tenho as instruções, porque faz muito tempo que eu usei isso aqui, eu realmente não lembro. Então é o seguinte, para eu fazer uma inserção, simplesmente basta eu fazer um post/resources. O que é esse resource, Fernando? Você que escolhe, cara. Simplesmente aqui, ó, eu faço então o método post, tá? E aqui, vamos lá, na direita, aliás, aqui no final, eu vou colocar assim, ó, vamos fazer cart, não tem problema. E aqui no meu body, eu vou então escolher JSON, tá? E eu vou mandar a seguinte informação, vamos fazer aqui product, então, Apple Keyboard, vamos mandar assim, keyboard, beleza? Então, vou enviar e olha só o que ela vai retornar para mim, 404, não achou, foi nenhuma, porque aqui eu copiei dobrado. Então vamos lá, send novamente. E olha só, o retorno que ela me deu foi o próprio registro que ela criou lá dentro no nosso banco de dados /API aí, tá? Então é a informação que eu mandei e ele gerou um ID único pra gente aqui também. Olha que irado isso aqui, cara. Então simplesmente em menos de 1 minuto eu tenho uma API à minha disposição que de fato funciona, cara. Olha só, tipo, se eu dar uma olhada aqui agora no meu dashboard, vamos ver se eu consigo encontrar alguma informação aqui. Ah, tá aqui, ó. REST Resources, eu tenho cart aqui dentro agora. Então, se eu clicar, ele mostra também no meu navegador exatamente essa informação. E exatamente essa informação a nossa aplicação React consegue recuperar e a gente consegue deixar a nossa aplicação super dinâmica, com uma API já praticamente pronta aqui pra gente, que a gente pode manipular diretamente do React, cara. Olha que legal. Então, simplesmente, cara, vamos lá aqui, é só dar uma olhadinha novamente nas instruções aqui. A gente tem, então, as duas de get. Eu posso chamar toda essa minha collection de cart que eu criei, ou eu posso chamar um item único passando /cart e /id, que é exatamente esse ID aqui que ele retorna pra gente. Put, se eu quiser editar. Então, quando é que a gente vai usar isso daqui? A gente vai usar quando eu quero alterar a quantidade de um produto dentro do carrinho. A gente vai usar o put aqui. O delete a gente vai usar quando a gente quer remover e assim por diante. Então, vamos fazer o seguinte. No put aqui, ó, tá? Eu simplesmente vou agora fazer um put, né? Não posso esquecer que aqui no final eu tenho que colocar agora o meu ID, senão ele não sabe qual o item que eu estou querendo editar. E eu vou colocar Apple Keyboard 2, só para a gente ver se algo vai acontecer. Tá? Ele me retornou 200 aqui, vamos dar uma olhadinha aqui que aconteceu. Check de novo, cart, ok. Ó, Apple Keyboard 2, então ele conseguiu alterar. Tá? Se a gente colocar então um delete, eu vou dar um send aqui, ó, ele me retorna 200, dizendo que deu ok. E se eu tentar atualizar isso aqui, ó, pode ver que agora está vazio. Então a gente tem uma API funcional, tá? Que a gente consegue controlar pelo Insomnia, a gente consegue controlar pelo Postman ou pelo React, então fazendo requisições com Fetch ou fazendo requisições com Axios. E para o nosso tutorial a gente vai usar o Axios. Então vem comigo que agora o negócio vai ficar da hora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, tendo tudo isso em mente, cara, eu vou matar a nossa aplicação aqui rapidinho e eu vou dar um yarn at Axios, tá? Enquanto ele instala o Axios, eu quero dar uma olhada como que cria uma instância do Axios, que eu vou te ser bem sincero, eu nunca lembro, cara. Nunca lembro de cabeça. Então sempre tem que vir na documentação
e ver exatamente como se cria uma instância do Axios. E aqui tá a estrutura pra gente. Beleza, aqui já terminou, yarn dev, então novamente, tá, show de bola, que eu posso fechar. E cara, voltando então, vamos só reorganizar a nossa tela aqui, porque senão a gente vai ficar muito perdido, tá? No nosso projeto, agora o que eu quero fazer, cara? Eu quero criar um novo arquivo aqui dentro de source mesmo, que vai chamar o quê? Vamos lá, provider. Pode ser provider, né? A gente está utilizando JavaScript até então, beleza? Então agora eu quero simplesmente ver esse código aqui, ó, e criar essa instância do Axios, né? Só que para isso eu tenho que importar o Axios aqui em cima, tá? Então aqui a gente já está fazendo uma instância, eu vou chamar ela de API, vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar. E eu tenho que exportar, então, isso aqui para o restante da minha aplicação, né? Sem esse export, nada funciona. E o que eu vou fazer, cara? Essa configuração da instância, ela vai receber... Deixa eu copiar isso aqui. Tá, cadê o Insônia? Vamos pegar esse caminho inteiro que a gente já tinha, que vai ficar mais fácil. Então, simplesmente aqui, velho, a gente vai colocar o endereço da nossa API, tá? Só que eu não vou passar nenhuma informação aqui de collection, tá? E nem de nenhum ID. Eu quero mandar só o endpoint da nossa API, que é isso que o CRUD mostra pra gente aqui em cima, tá? E acredito que só com isso aqui, acho que já vai funcionar. Não tem muito segredo. Então vamos fazer o seguinte, agora a gente está aqui dentro da nossa aplicação, tá? Simplesmente, cara, vamos fazer uma requisição de teste para ver se vai funcionar isso tudo. Então, eu vou fazer um useEffect aqui rapidinho, só para a gente ver se a gente consegue funcionar. useEffect com o array de dependência vazio, ele executa uma vez só, né? Então, aqui eu vou importar agora API, que eu não sei... Da onde? Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, senão fica um pouquinho perdido. Nossa API tá em provider, na verdade, né? Vamos ver se ele encontra aqui no VS Code. Não encontrou. Então a gente pode simplesmente, vamos lá, import API from provider. Então aqui agora ele deve encontrar nossa API. E aqui ele já puxa, então, também alguns métodos do Axios pra gente, né? Então vamos simplesmente fazer um get, tá? E eu vou colocar /cart. E vamos dar uma olhadinha o que isso aqui retorna pra gente. Aqui, data, né? E vamos colocar então console log data. Tudo bem? Show de bola. Vamos dar uma olhada aqui na nossa aplicação, o meu console, e o que ele mostra aqui pra gente. Mostra um grande erro, mas um erro estrondoso. E por quê? Porque ele foi bloqueado por cores. Então, pessoal, voltando aqui, eu pausei rapidinho só para ver o que estava acontecendo. E na verdade, esse erro de cores aqui, neste caso, ele está acontecendo por conta desse código que eu copiei aqui da documentação do Axios. É só a gente tirar esse header, tá? Que ele já começa a retornar 200 aqui pra gente. E vamos dar uma olhadinha de fato, ó. Agora o nosso cart ele está vazio, né? A gente tem essa informação ali vazia. Se a gente voltar aqui e fazer mais um post para aquele endpoint que a gente estava fazendo, vamos colocar assim, ó, novo produto, tá? Vamos dar um send aqui, ver o que acontece, ó. Ele já retornou para mim, novo produto aqui. Se a gente atualizar a nossa aplicação, pode ver que a nossa aplicação agora já consegue encontrar este novo produto, beleza? Então, aqui, cara, nada mais eu fiz do que fazer uma requisição agora para essa API do CRUD. E utilizando o quê? O Axios, né? E a gente criou uma instância do Axios aqui para ficar mais fácil, na verdade, da gente entender e codificar tudo, tá? Poderia ter feito sem essa instância? Poderia. A gente teria que ter feito assim, ó, axios.get e ter colocado toda essa URL que a gente tem aqui ao lado, né, de cart. Isso aqui funcionaria igual, ó. Vou salvar aqui e já crashou. Vamos dar uma olhadinha porque crashou. Axios, talvez porque eu não importei, cara. Agora eu importei. Vamos ver. Ali, ó. Show de bola. Tá funcionando também da mesma maneira. Tá voltando aqui, ó, a nossa informação no nosso data, tá? Então, fica a seu critério. Quer criar instância? Cria. Não quer? Não cria. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho e vai ficar um pouco mais verboso tudo que você executar. Neste caso, a gente vai manter com a nossa instância. Então, aproveitando esse gancho, o que a gente pode fazer? Eu posso simplesmente colocar assim, ó, const fetch data, tá? E vamos criar então um arrow function aqui. E eu vou copiar isso aqui e jogar para cá, tá? E agora
a gente executa fetch data aqui. Sempre que a nossa aplicação rodar, ele vai buscar as informações lá dentro de cart, né? E nesse caso ainda existe. O que eu quero fazer, cara? Aqui dentro, eu não quero mais colocar um console.log, eu quero preencher as informações que a gente buscar lá na nossa state. Como é que a gente faz isso? Simplesmente colocando um set cart aqui e colocando então o nosso data aqui dentro, né? Mas, na verdade, não podemos nos esquecer que é data.data. Então, para não ficar assim, vamos fazer assim, ó, response.data, tá? E então, agora, o que a gente recebe no nosso Axios, que é exatamente o que está lá no CRUD, a gente acessa a propriedade data deste parâmetro e preenche a nossa state, então, com isso aqui, tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui. A gente, no primeiro estado, a nossa state está vazia. E se a gente olhar para cá, a gente já tem o nosso placeholder e o nosso cart, né? Então, se eu salvar isso aqui, possivelmente ele vai buscar a informação lá, deixa eu até trazer para cá, lá da nossa API, vou salvar e ele já vai preencher o estado da nossa aplicação com alguma coisa. E se existe alguma coisa, no momento ele vai exibir então o nosso table row do jeito que a gente deixou ele da nossa última aula, né? Então, show de bola. Se eu tivesse mais um produto lá agora, neste momento, vamos colocar novo produto 2 aqui, e eu atualizar a minha aplicação, ele coloca 2, porque agora ele tem um array com 2 itens lá na nossa API. Perfeito? Então, o que a gente tem que fazer agora? Primeiramente, a gente tem que preencher a nossa API com informações válidas, informações de verdade, né? Até então, eu coloquei aquelas duas strings. Onde é que tá? Vamos ver se eu... Aqui, ó. Novo produto e novo produto 2. Isso não faz sentido nenhum para a gente. Então, a gente precisa de um objeto, de fato, que a nossa aplicação vai conseguir entender e vai conseguir usar. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente aqui em cima criar, então, um objeto, vamos chamar assim, Product Object por enquanto, tá? E isso aqui vai ter as informações que a gente vai precisar utilizar no nosso carrinho. Quais são elas? Name, a gente pode então colocar produto. ID, lembrando que o ID ele é gerado automaticamente pela nossa API, então a gente não precisa se preocupar com o ID. Fora o name, a gente pode colocar um category também, categoria. A gente pode colocar um price também, né? Que a gente tem o price, aqui a gente precisa do price. A gente precisa do quantity também. O price vamos colocar, por hora vamos colocar 100 e daí vamos colocar o quantity como 1. Sempre que a gente inserir um produto no carrinho, vai iniciar com a quantidade 1, tá? Acredito que só isso aqui já vai dar certo. Qualquer coisa, se faltar alguma coisa, a gente volta aqui e altera. Uma coisa bacana, cara, eu tenho uma função aqui que eu gosto sempre de utilizar, que sorteia um número sempre pra gente em JavaScript, tá? Então, no preço, eu vou utilizar essa função que está aqui em cima, que espera um valor mínimo e máximo. Então, vamos escolher produtos com um preço que vai girar entre 90 e R$ 1.200. Isso vai gerar e vai manter, então, para a gente uma propriedade com o valor number, tá? Beleza. Então, cara, vamos criar aquele botão que eu comentei lá no início da aula. A gente vai colocar esse botão em cima do table. Vamos colocar assim, ó, button add to cart, tá? Salvei. Pode ver que ele já renderiza um botão aqui. Vamos colocar um style nele rapidinho. Vamos colocar um padding de 5 pixels em cima e 10 nas laterais. E um margin bottom de, sei lá, uns 15 pixels também. Ali, só para ficar um pouquinho mais bonito, tá? Lembrando aqui, cara, que eu tô com o zoom um pouquinho menor para não ficar tão apertado aqui a nossa aplicação, tá? Isso aqui seria o 100%, mas ele fica um pouquinho apertado, então eu optei por deixar assim. Beleza? E qual que é a ideia? A ideia é que quando a gente clique nesse botão, handle add to cart, vamos colocar assim, handle add item, vamos botar, tá? Ele dispare essa função que a gente vai criar agora. Então vamos lá, const handle add item, tá? É uma arrow function que a gente vai então desenrolar aqui a inserção aqui dentro. E com isso a gente pode já criar outras funções, que vai ser a outra de remove item, que vai ser a remoção, né? E a gente pode fazer a update item, update quantity, enfim. Vamos deixar update item para deixar um padrãozinho em tudo.
e vai ser então a alteração de quantidade. Só com isso aqui a gente já consegue matar muitos objetivos aqui do nosso desafio, tá? E o handle item, ele vai ter que executar o que, na verdade? Vamos lá. Simplesmente, cara, a gente tem que criar agora um novo objeto baseado nisso daqui, né? Para nossa aplicação. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar este objeto todo aqui dentro, porque assim ele vai sempre sortear um número diferente. Se ele estivesse fora aqui, eu acredito que não iria, porque o nosso componente não iria se remontar novamente, né? O nosso componente app está aqui. Então, assim ele sempre vai gerar um número diferente para a gente. Tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer essa inserção, tá? A gente pode agora fazer um API.post. Lembra que lá no CRUD a gente tinha o post para fazer uma inserção, né? E no Axios, então, primeiramente a gente vai colocar o nosso endpoint, tá? Que no caso vai ser _cart. A gente vai deixar tudo nesse diretório _cart lá dentro do nosso CRUD. E após, a gente tem que colocar, então, os nossos dados aqui. E nesse caso, vai ser o nosso objeto de produto, Product Object, tá? A gente pode utilizar, então, um then aqui, logo após, com response. E podemos dar um console log response aqui, para a gente ver se tudo executou tranquilamente, tá? E quando que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. On click, handle item, tá. Então, a ideia é que quando eu clicar aqui, eu dispare essa função daqui para frente. Então, vamos lá. Console log, vamos colocar assim, ó. Disparou handle add item, né? Handle adicionar item. E vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos abrir o nosso console. Temos um errinho aqui que a gente já vai resolver. Mas a ideia, então, é que quando eu clique, então, nesse botão, dispare, né, essa minha request. Então eu vou até monitorar isso aqui utilizando a aba Network do meu Chrome, tá? Cliquei e olha, de fato disparou. Só que temos um problema aqui, vamos dar uma olhadinha qual que foi o resultado, cara. Preview não mostrou nada. Categoria, produto, ok. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na verdade, me parece que deu tudo certo, cara. Por que ele me retornou com esse cancel? Não sei, talvez seja alguma coisa do CRUD. Mas pode ver que, de fato, o nosso objeto foi criado lá dentro. Se a gente atualizar agora aqui a nossa interface, pode ver que eu tenho 3 objetos lá, né? Que esses 2 eu vou ter que excluir daqui a pouco, porque faltam informações que a gente precisa, tá? Então, já temos 3 objetos aqui. Tá, Fernando, mas como que a gente pode fazer para que quando clique já recarregue então a nossa state, tá? Agora só recarrega se eu der um F5 aqui. Então, para isso, logo após executar o nosso API post aqui, inclusive dentro do nosso then, tá? A gente pode, então, vamos fazer assim, ó, vamos colocar chaves, coloca também esse console log aqui, mas a gente chama então fetch data novamente, tá? E fetch data vai então buscar lá na nossa API e vai preencher então a nossa state com o que ela encontrar. E a ideia é que agora encontre uma state diferente do que tinha antes, com mais um item que a gente acabou de inserir, tá? E assim por diante. Então, cara, começa a tomar forma de um jeito muito legal. E agora, cara, com isso a gente matou então mais uma tarefa que a gente tinha para executar, que seria a inserção de novos produtos. E agora, na verdade, o que está faltando é a listagem dessas informações. Cada produto, né, eles vão ter o nome e categoria igual ainda, mas a gente colocou uma diferenciação que é o preço ali. Por isso que a gente utilizou então essa função de random, para sempre selecionar um preço diferente e a gente saber que são produtos diferentes, tá? E tá faltando a gente exibir essas informações. Aqui tá tudo hard-coded ainda, né? Tá marretado no nosso código até então. E como é que a gente pode fazer isso, cara? Aqui no nosso map, no nosso loop, tá? A gente então pode simplesmente criar uma prop para esse cara chamada data e vamos passar o item aqui para ela. O que é o item aqui, Fernandev?
pequeno gafanhoto, o item aqui vai receber a informação de cada objeto que a gente criou lá no nosso CRUD, tá? Se eu atualizar aqui, pode ver que tem mais objetos já criados, né? Cada um tem um ID diferente, são parecidos, mas são diferentes. 14, 16, 17 e assim por diante. Simplesmente a gente passa por uma prop essa informação aqui e vamos lá, posso salvar isso aqui, acredito que não vai dar problema. E aqui no nosso table row, então, a gente cria uma prop agora que se chama data, que é exatamente aquilo que a gente está recebendo, tá? E a gente então preenche essas informações com exatamente as propriedades que a gente criou aqui no nosso CRUD. Name, category, price, quantity, tá bom? Então vamos lá, data.name, aí a gente tem data.category também. Aqui nós temos então o nosso preço, que seria data.price. Aqui nós temos a quantidade, tá? Que era 2, então agora vai ser 1, né? Que é a quantidade que a gente coloca padrão para todo mundo. E aqui nós podemos fazer data.price vezes data.quantity. Olha que legal, cara. Então, se eu vir para cá e atualizar, eu acredito que vai tudo funcionar já. Então, olha só. Agora ele está pegando exatamente as informações. Pode ver que os preços aqui, eles são aleatórios. Cada um tem o seu preço diferente. Então, isso fica um estímulo visual fácil para a gente se achar. Tá? Mas nos dois primeiros eu estou recebendo assim, ó, o famoso none. Seria not a number, né? Eu estou tentando fazer uma expressão matemática aqui dentro e ele está falando assim, cara, tu está tentando fazer algo que não é um número vezes algo que não é um número. E por que isso aqui não é um número? Tá? Porque nos primeiros testes a gente não colocou um price aqui e nem um quantity nesses itens. Então esses daqui vão ser os primeiros que a gente vai remover. Tá? Então aproveitando esse gancho a gente já vai para a nossa remoção. Mas lembrando que acessando o console a gente tem um errinho aqui que está faltando a nossa prop key, a nossa chave, então para cada item aqui do nosso loop. E como é que a gente resolve isso? Vindo então aqui no nosso table row, eu posso colocar uma prop chamada key e a gente pode então utilizar item.underline_id, se eu não estou enganado, vamos dar uma olhadinha aqui. Underline ID é o nome da propriedade, então cada um agora vai assumir uma key única, tá? Que está sendo gerada lá pelo nosso CRUD, pela nossa API, beleza? Salvei aqui. E vamos lá, atualizei, pode ver que o erro já some. Então a gente já tem uma aplicação livre de erros até então, tá? Cara, eu adorei trazer essa ideia do CRUD aqui porque é o que mais se assemelha com um caso real de verdade, com você trabalhando com um time de back-end lá, como se você tivesse um time de back fornecendo uma API, ó, tá aqui, cara, trabalha, faz aí front-end, tá? Então, quando você trabalhar, né, eu sei que a maioria da minha audiência ainda está tentando conquistar a primeira vaga de trabalho e saiba que quando você for trabalhar, é um cenário parecido com isso. Você recebe uma API pronta, se você for o front só, você recebe uma API pronta ou em construção, obviamente, né? Você tem que estar ali nessa sinergia com o teu time todo santo dia. E, cara, você vai integrar, você vai criar uma aplicação, vai integrar junto com a API da tua empresa, do teu produto, sabe? Isso é o gostoso da nossa profissão, cara. Isso que é o massa. Beleza? Então, cara, show de bola. Agora sim, a gente pode dar por matado a inserção e vamos partir então para remoção agora. Para fazer a remoção, nós temos uma pegadinha, tá? E qual que é essa pegadinha? Até então, cara, a gente manteve toda a lógica aqui dentro do nosso componente Py chamado app, tá? A gente pode pegar essa função de handle remove item e jogar para dentro do nosso table row aqui dentro, tá? Mas eu não quero fazer isso e eu vou te explicar depois o porquê que eu não quero fazer isso. Então eu quero manter toda a lógica da nossa aplicação num mesmo componente e vai ser nesse cara aqui, tá? Então para remover esse item aqui, como é que a gente pode executar? Primeiro, eu preciso saber qual é o item que eu quero que remova, tá? Então, para minha função, eu preciso de um parâmetro chamado item, né? No inglês. E para isso, cara, eu simplesmente vou colocar um console log aqui chamado item,
que vai estar entre chaves, porque eu quero que fique um pouquinho mais simples da gente entender quando está rolando esse console log. E eu vou colocar aqui também a mesma coisa que a gente tem aqui. Disparou, então, a remove item. Desse jeito, a gente vai ter consoles logs disparando, que vai facilitar muito o nosso trabalho. Então, o que eu quero fazer, cara? Agora, eu quero pegar essa função aqui e eu quero disparar aqui dentro do meu table row. E como que eu posso fazer isso? Aqui no nosso loop, ou seja, no nosso table row, eu posso simplesmente, cara, passar essa função como uma prop. E eu vou passar como o nome dela é. Não vou mudar nada aqui. Poderia mudar? Poderia, mas não quero, tá? Vamos manter assim. Então, estou passando handle remove item, que é uma referência da minha função. Pode ver que o meu VS Code já fala que isso aqui é uma função para mim. Então, criei essa prop agora de mesmo nome. E eu chego então em table row aqui e eu crio então essa prop, eu desconstruo essa prop aqui também. Tá? E agora o que basta? Simplesmente aqui no meu botão eu posso colocar um onClick com este nome. Então, através de props, eu estou passando a lógica de um componente pai para um componente filho. Tá? Salvei isso aqui e vamos disparar aqui para ver se está rolando. E na verdade não sei se está rolando, vamos dar uma olhada. Disparei x. Ok, na verdade, handle remove item. Cara, na verdade nós temos que passar um parâmetro para esse cara aqui, né? Então, que parâmetro que vai ser esse? Aqui eu estou esperando. Onde é que tá? Eu estou esperando que handle remove item seja um item aqui, de fato, né? Eu não estou esperando nada mais que isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Handle remove item, ok. Salvei aqui, tá? Eu acho que eu tinha esquecido de salvar. E aqui, cara, eu preciso passar o meu item, então o meu item. E esse meu item, ele está em data. Data traz todas as informações que eu preciso desse meu item. Então, vou salvar aqui e agora vou clicar e pode ver que ele já dispara. Então, disparou handle remove item. Eu tenho certeza que está sendo disparado esse bloco de código aqui. E se eu olhar, então, item, ele me traz tudo daquele item então, que eu cliquei. E a informação mais importante para a gente neste caso é o ID. Tá? Então, com isso, a gente pode agora fazer um API delete, tá? Um API delete, simplesmente passando a nossa collection ainda que é cart, né? Agora trazendo então também o nosso item.underline_id. E isso aqui vai fazer com que o Axios dispare uma request para o nosso CRUD, que vai então atualizar o nosso banco de dados lá e assim por diante a nossa API, né? Então, eu posso utilizar um then aqui, que é um código que eu quero que seja executado quando isso aqui terminar, tá? E simplesmente a gente pode ter um response aqui. Vamos lá, podemos colocar, trazer essa response aqui para cá. E logo após, a gente pode então fazer um fetch data novamente para atualizar toda a state da nossa aplicação, para buscar novamente lá no CRUD, né, e perguntar, cara, como é que está o banco de dados aí? E ele retorna e a gente atualiza então o nosso front. Então eu vou clicar aqui no X, pode ver que ele acabou de deletar a nossa, aquele primeiro item que a gente tinha que estava dando problema, né? Se eu clicar aqui novamente, ele vai disparar tudo de novo. Vamos dar uma olhada na network aqui. Deixa eu limpar tudo. Ó, disparei. E ele simplesmente dispara. Ele dá um cancel aqui, eu não sei porquê, talvez seja uma particularidade lá do CRUD, mas a gente sabe que de fato ele está executando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que aconteceu. Console, né? Ok. O que o Fernandes fez, cara? Vamos dar uma olhadinha para cá. Então, pessoal, na verdade, eu acho que só está dando um timeout aqui que está demorando um pouquinho a nossa requisição. Para isso, eu venho aqui no nosso provider, tá? E eu vou tirar esse timeout aqui, vamos colocar, sei lá, 10 segundos para esse cara. Salvei aqui e vamos atualizar. Vamos dar uma olhadinha se algo muda. Fetch data, ok. Beleza, era o timeout, talvez a minha internet esteja um pouquinho mais lenta ou algo do tipo. Já tá tudo dando certo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já tá, eu tô quase consumindo o meu limite aqui de 24 horas de tanta request que eu tô fazendo aqui por conta do tutorial, tá? Mas pessoal, já deu para entender agora que ao clicar aqui, agora a gente já consegue remover o item, né? Já tá funcionando de fato.
Vamos lá. A minha internet eu acho que está bem lenta nesse caso. Se eu remover todos esses itens, então, show de bola. O nosso placeholder, então, ele já volta a aparecer, né? Com isso, deve ter feito bastante request aqui. Já estamos em 80. Então, eu tenho que economizar um pouquinho, senão vou ter que gastar. Beleza, vou adicionar mais um produto aqui no carrinho. Cliquei. Tá vindo para cá. Uma coisa interessante que você pode fazer aí seria um estado para mostrar para o nosso usuário do tipo, cara, tem uma request sendo disparada. Então, algo que tranque talvez a nossa aplicação, né? Que mostre um componente de loader de alguma maneira, tá? Eu deixo livre para você desvendar aí do seu lado. Então, com isso, a gente matou mais uma tarefa aqui, tá? Falta agora a alteração de quantidade e o cálculo de preço total dos produtos inseridos. Vamos então para a alteração de quantidade. Essa aqui vai ser interessante da gente resolver, cara. Para isso, a gente já tem uma função aqui, tá? Que é a update item. E, cara, como é que a gente vai executar isso daqui? Vamos pensar um pouquinho. Da mesma maneira que a gente recebe na remove item, eu recebo um parâmetro item, aqui eu também vou precisar, tá? Isso não se discute. Então já vamos colocar esse cara aqui. Eu preciso saber de qual item eu vou alterar essa quantidade. Essa é a ideia. Só que ao lado aqui eu quero receber mais um parâmetro que vai ser action, por exemplo. Tá? E action, na verdade, vai ser o seguinte. Eu vou criar um if action equals e vou colocar increase e a outra que vai ser decrease. Então a ideia é que se eu clicar no botão de mais, ele faça um incremento. Então, aqui eu vou passar essa action como increase. E se clicar no botão de menos, então vai passar um decrease, que vai ser um decremento, né? A ideia é que, então, diminua a quantidade. É para isso que vai servir esse parâmetro action. Até então, cara, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Primeiro de tudo, vamos lá. Aqui a gente tem que passar esse item para eu ter certeza que tudo está funcionando. Console log... aqui já tá tudo bem, não tem problema. Tudo certo, ok. Tá, vou salvar isso aqui. Show de bola. Temos que passar isso aqui como uma prop. Então vamos lá, handle update item, tá? Temos que passar, salvei novamente. Show de bola. Aqui em table row, vamos lá. Tá, aqui nós temos então o nosso componente que vai alterar a quantidade e é aqui que a gente deve disparar. Então nesse botão agora, faltou a gente desconstruir, deixa eu só fazer aqui rapidinho, handle update item, tudo bem. E aqui então, cara, quando eu tiver um onClick, eu quero passar então uma função que vai ser o handle update item, com que informação? Com o data também, que vai ser aquele parâmetro item que a gente está esperando. E a minha action, nesse caso, é decrease, que esse aqui é o meu botão de menos, né? Então, neste caso aqui, eu quero que diminua caso seja clicado. E aqui, então, vai ser o increase, tá bom? Se eu salvar isso aqui, limpar aqui e clicar, então, no botão de menos, ele não executa nada. E vamos ver o porquê, cara. Handle update item, ok, acho que eu não salvei, é isso. Então, vamos lá. Novamente, cliquei no menos. Tá ali, ó. Essas são as informações que ele recebe lá do nosso item, né? Então, show de bola. Aqui agora basta a gente construir essa nossa lógica, então, de fato, para a gente fazer esse update. E como é que a gente pode fazer isso? Eu posso aqui, ó, vamos fazer assim, new quantity equals, vamos chamar equals o quê? Equals item.quantity. Então, criamos essa nova variável que tem o valor da quantidade atual, tá? Só que daí aqui, cara, nessa action aqui de increase, o que eu quero fazer? Vamos inverter, na verdade. Na decrease, na verdade, agora, eu quero new quantity menos igual a 1. Então, ele vai fazer isso aqui, vai decrementar o valor de 1 da nossa new quantity, tá? E eu posso fazer o inverso com a nossa outra função aqui, tá bom? Com isso eu já vou saber qual que vai ser a minha nova quantidade. E agora, cara, vamos colocar um alert aqui para ser um pouquinho mais... Um alert não, vamos ficar com o console log mesmo. E eu quero então exibir a new quantity. Vamos lá.
Neste caso, eu vou agora clicar no mais, tá? Aqui vamos lá, ok, cliquei no mais, ele já mostra que a minha nova quantidade vai ser 2. Era 1, vai ser 2. E se eu clicar no menos, agora vai ser 0. Só que eu e você, nós combinamos lá atrás que não poderia ser 0. Então, de que maneira que a gente pode fazer isso? Aqui dentro, cara, a gente pode fazer assim, ó, if new quantity equals 1, se ele é 1 nesse caso, tá? A gente pode então dar um return e ele quebra toda a nossa função aqui e ele não vai nem me dar esse console log, ele não vai acontecer nada. Ó, o console log aqui não exibe mais, né? Até aqui em cima ele vem, dali para baixo não vem mais. Então, beleza. Isso aqui seria uma lógica, né? A gente pode criar diversas lógicas aqui. A criatividade é o limite, na verdade. Mas aqui a gente tem certeza que agora a funcionalidade é clicou no mais, vai acrescentar uma quantidade. Clicou no menos, primeiro verifica se é 1. Se for 1, eu não posso decrementar. Se for diferente de 1, decrementa. Tá? Essa é a ideia. Agora, tendo tudo isso em mente, basta a gente fazer essa atualização lá no nosso CRUD. E a gente vai fazer isso utilizando API.put agora, né? Que é o método que o CRUD espera. Então basta a gente passar aqui a nossa collection também, juntamente com o nosso item.underline_id, tá? Aqui eu sei que ele vai alterar exatamente esse registro que a gente está clicando. Como segundo parâmetro, eu tenho que passar então esse objeto agora como um todo, com a nova informação que eu quero que altere lá no CRUD. Então, cara, com isso, vamos lá. A gente pode fazer assim, ó, const new data vai ser igual ao quê? A gente pode pegar e fazer um spread operator item aqui. Então, eu faço uma cópia desse item que eu já tenho e eu vou alterar simplesmente uma única informação que é a quantity e vai assumir o valor de new quantity. Com isso, eu posso passar aqui new data, tá? E vai tudo funcionar. Então, após executar todo esse código, eu faço mais um fetch, então, para o meu CRUD. Exatamente da mesma maneira que a gente executou aqui em cima, tá? Eu acredito que tudo isso aqui já vai funcionar, cara. Vamos passar um response aqui também e dar um console log em response, que eu acho que vai tudo ficar bem legal. Antes disso, eu quero também exibir new data aqui pra gente, só pra gente ter certeza se todas as informações estão conforme devem estar. Vou dar uma olhadinha aqui como é que tá as minhas requests, está quase no final. Vou salvar isso aqui então, ele já dispara mais uma request cada vez que o meu app carrega. E eu vou clicar então aqui no mais e vamos ver, ó, new data agora, tá? Aqui tivemos alguns errinhos, já vamos dar uma olhada para ele. Mas new data, de fato, é exatamente aquele item que eu passei e a quantidade nova, né? Que é o que está sendo executado aqui no nosso new data. Agora, basta a gente dar uma olhadinha o porquê que crashou o nosso CRUD. Vamos dar uma olhadinha aqui, network, recebi um 500, tudo bem. Request method put, deixa eu dar uma olhadinha se é de fato o put que a gente tem que usar aqui. Não tenho certeza. É o put sim, ele espera um JSON. Vamos ver se foi corretamente. Cart, tá aqui o ID, JSON payload, e deveria ter funcionado. Pessoal, acabei de me lembrar de um detalhe que é o seguinte. No CRUD, tá? O que está acontecendo? A gente está tentando passar todo esse objeto aqui, na verdade, a gente está tentando passar agora para a nossa API para dar esse update de fato. Mas tem uma propriedade que a gente não pode enviar junto, que é o ID. E isso é muito comum, inclusive quando você está trabalhando na sua empresa, você nunca vai alterar o ID, tá? Então, uma particularidade do CRUD é que ele crasha e ele retorna 500 caso você passe esse ID juntamente na sua requisição. Tá? Então, basta a gente não enviar o ID dentro do objeto. Por quê? Porque a gente já está passando aqui no endpoint, tá? Na rota de fato. Então, nas informações do objeto a gente não pode passar. E de que maneira que a gente pode resolver isso? Então, aqui em New Data, basta eu simplesmente fazer um delete de newData.underline_id. Tá? E com isso, ele vai excluir essa propriedade aqui e eu acredito que não vai mais dar problema. Salvei, ele vai então chamar aqui e eu vou clicar então no mais aqui para ver. New Data foi como? Sumiu o ID e pode ver que agora a nossa requisição veio como 200.
tá? É só você não passar o ID aí junto, caso você esteja me acompanhando, fazendo aí, que vai tudo funcionar. Beleza? Pode ver que agora a quantidade já alterou aqui, já está funcionando. Se eu clicar em mais, então ele vai disparar novamente aqui e vai alterar aqui pra gente, tá? Fernandev, por que tá tão lento? Cara, primeiro, é um serviço gratuito, não reclama. Segundo, possivelmente a minha internet está um pouquinho lenta neste momento, tá? O que a gente pode fazer para isso aqui ficar mais legal? A gente pode, ao clicar, a gente já pode mudar esse estado aqui dentro no nosso componente, tá? Isso aqui seria muito legal e depois a gente só espera que a requisição de fato aconteça lá na nossa API, tá? E isso faz com que a nossa UX fique melhor, tá? Eu não vou abordar isso aqui agora, mas eu queria trazer essa dica aqui para o nosso vídeo. Se eu abordar isso aqui, esse vídeo vai ter 3 horas daí. Beleza? Então, cara, com isso a gente matou mais um objetivo aqui do nosso desafio. Cara, e agora tá faltando a gente fazer o cálculo do preço total dos itens inseridos, tá? A minha cota aqui do Crude tá quase acabando, então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um produto aqui rapidinho, vamos aguardar aí, tudo bem, com isso já foi mais uma request, vai 2 na verdade cada vez, porque a gente insere e busca, né? Então eu tenho mais 3 requests, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um produto, vai bater 99 já, e eu vou aumentar a quantidade de 1 aqui, e com isso vai ter batido as nossas 100, e possivelmente daqui a pouco vai começar a crashar. E só que com isso, cara, acho que já é o suficiente para a gente terminar esse tutorial aqui. Qualquer coisa também eu posso contratar o plano ali, não tem problema. O que a gente pode fazer agora, cara? Dentro do nosso app aqui, vamos diminuir todas essas funções, que vai ficar mais simples da gente se achar. Tá? A gente pode tirar o Fetch Data aqui também e Use Effect. Tudo bem. Product Object, vamos tudo deixar recolhidinho aqui, que fica muito mais simples e mais tranquilo da gente trabalhar. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente passar, né? O que eu quero fazer? Eu quero achar o total desse meu carrinho de compras. Aqui já está funcionando o preço vezes quantidade, ele mostra esse subtotal aqui. Só que eu preciso agora saber exatamente o valor que a gente tem que colocar nesse total aqui. E isso a gente vai saber como? A gente tem que passar por toda a state que a gente tem. Pode ver que já crashou o meu Axios, né? A gente tem que passar por toda a state que a gente tem. Onde é que tá? Aqui, componentes. Vamos pegar aqui no app e tá aqui o nosso carrinho. Eu tenho que acessar esse array aqui e eu tenho que ir recuperando esses valores de alguma maneira. Então basta eu acessar isso aqui e armazenar esse valor aqui vezes esse. E eu vou lá e acesso o próximo index então e eu pego esse daqui vezes esse aqui e eu coloco naquela soma e assim por diante. Então a gente tem que ter a ideia de que para eu recuperar esse total eu tenho que então fazer um looping agora nesse meu array de alguma maneira e pegar um por um e fazer essa soma, tá? Essa é a ideia. E como é que a gente pode executar isso aí então? Aqui a gente pode fazer assim, ó, const get total, vamos falar assim. Vai ser só uma função então que a gente vai disparar alguma coisa. E aqui a gente pode dar um console log get total também, tá? Executando essa função, então, de fato. E vamos dar uma olhadinha aqui, cara. O que a gente pode executar? A gente tem um array que armazena essas informações aqui, correto? Correto. Então, uma maneira é simplesmente a gente fazer um looping e ir adicionando isso. Tá? Então, vamos fazer a maneira mais simples primeiro. Const... vamos chamar de let, na verdade, porque a gente vai ter que ficar alterando esse valor, né? Então vamos fazer um let sum, que seria a soma, começa como 0. E aí a gente pode fazer um for, então, dentro do meu for aqui, eu vou fazer let item of cart, tá? E nesse momento aqui, então, eu quero trazer tudo que a gente tem dentro de cart. Beleza, vamos dar uma olhadinha, show de bola, console log, cara, só tá faltando eu colocar um outro console log aqui, que vai ser get total, só para a gente ter uma ideia. E aqui, tudo bem? Então ele está trazendo agora, ó, exatamente o item que eu tenho lá dentro, tá? E aí, com isso, basta a gente fazer na verdade, fazer um sum mais igual, e daí eu faço item, tá? Ponto price vezes
item.quantity, tá? E com isso eu faço agora, eu mostro essa soma então aqui pra gente. Vamos lá, ó, e a soma é 437 neste caso, porque eu tenho só um produto mais outro, né? Então, vamos lá. Beleza, ó, 874 e ele já está me mostrando. Se eu colocar mais um produto aqui no meu carrinho, pode ver que agora ele já me dá essa soma toda e já funciona tudo, né, cara? Muito legal. Então, eu tenho aqui o total já sendo executado pela minha função aqui, tá? E aí existem algumas maneiras que a gente pode passar agora esse valor para o nosso componente. De que modo? A gente poderia passar essa função inteira através de uma prop? Pode, não teria problema, tá? Mas eu acho que talvez uma maneira que fica um pouquinho mais limpa seria de fato a gente colocar algo do tipo assim, const cart total, então, equals a get total, tá? E eu executo isso aqui dentro dessa minha constante aqui. E com isso, cara, o que basta eu fazer aqui é retornar então essa soma aqui dentro. Então, get total agora retorna a soma e essa soma então é adicionada a essa nossa constante aqui, cart total, tá? Com isso, nós podemos vir aqui embaixo no nosso summary agora e passar então total é igual a cart total, beleza? Então, se eu salvar aqui, a gente pode abrir agora o summary também. E aqui, então, eu desconstruo como é que era que eu chamei? Total? Isso, total. E eu trago para cá, então, o total. Salvei e ele já aparece aqui pra gente, cara. Olha que legal. Então, se a gente atualizar aqui, ó, aumentei a quantidade, ele já atualiza lá também, né? Falta a gente colocar também neste outro cara aqui em cima. Olha só que legal, velho. E aí lembrando que a gente conversou já, né, que a gente não tem a funcionalidade de frete aqui nesse carrinho e nem do cupom de desconto. Acredito que talvez a gente possa trazer isso no próximo vídeo, mas neste vídeo aqui eu não vou trazer porque já está bem comprido. E fica a tarefa de casa aí, caso você queira tentar desvendar isso, velho, porque eu acredito que na verdade a gente meio que matou tudo aqui, né? O cálculo de preço total agora está sendo exibido lá. Show de bola, velho. Ficou a nossa funcionalidade extra da aplicação de cupom de desconto. Tá? Deixa eu jogar minha câmera para cá. Vamos aumentar um pouquinho aqui a nossa aplicação. Olha que legal, cara. Se eu atualizar, pode ver que a state ela vem do nosso CRUD, na verdade, que está armazenado lá na nuvem, né? Então, a gente não perde essa state aqui. Se você cria muitas aplicações React que não tem, que você não está armazenando no local storage, ou enfim, tu perde a cada refresh, a cada F5 que você dá na tela, né? E aqui ele sempre armazena para a gente o nosso estado lá na nossa API. Então isso é muito bacana de utilizar nos seus projetos. Ó, alterei a quantidade, ele muda aqui e assim por diante. Isso aqui é sensacional. Isso aqui ficou muito legal, tá? Teria como a gente fazer melhor esse carrinho aqui? Com certeza teria. Eu tenho pouco tempo aqui para abordar tanto assunto assim com vocês, mas eu tento pegar um pouquinho de cada mundo, um pouquinho do que eu trago da minha vivência de dev mesmo, porque eu sou desenvolvedor, eu trabalho com isso aqui todo dia, e eu tento fazer uma aula extremamente didática, trazendo um pouquinho de cada canto. Salientar os pontos que eu acredito que dá para melhorar bastante ainda esse projeto, tá? Mas que não foi o foco desse vídeo. Porque se eu não manter um foco, eu acabo dando um mega aulão de 5 horas aqui e a gente tem que ser um pouco objetivo. Então, as coisas que eu acredito que poderiam ser melhores, tá? Por exemplo, ao carregar então o nosso carrinho, pode ter um loader aqui mostrando para o nosso usuário que algo está sendo carregado. Ao clicar no inserção de quantidade, a gente pode desabilitar esses botões aqui para que o nosso usuário não clique novamente, tá? Inclusive esse daqui também, talvez, quem sabe? Se a nossa quantidade aqui estiver em 1, eu não preciso deixar o meu usuário clicar nesse botão, né? Já que ele não pode ir para 0. Eu posso desabilitar esse botão para que ele não consiga fazer isso, tá? Então, diversos detalhezinhos aqui
poderiam enriquecer muito mais essa aplicação, só que se eu trouxer todos esses detalhes aqui, você só sai daqui amanhã, cara. E pensando em manter um vídeo um pouco mais objetivo, a gente então negligencia esses detalhes por agora, mas eu já falei muito em outros vídeos sobre isso, né? Então, caso você queira aprender mais, assista meus outros vídeos que eu garanto que você vai reconhecer tudo isso que eu acabei de falar no conteúdo dos outros vídeos e você vai se tornar um dev muito melhor. Beleza? Então, fechou. E a ideia desse vídeo foi trazer a integração de uma API junto com o CRUD, tá? Que trouxe bastante essa dinâmica do dia a dia. Eu acho que ficou uma coisa muito bacana, tá? E com isso, cara, novamente eu falo aqui para você, cara, tenta resolver aí, faz o cupom de desconto aí do seu lado, faz a questão do frete também, tá? Cria alguma coisa diferente, faz uma listagem de produtos, que é o que a gente não fez aqui, a gente só tinha um carrinho de fato, que clica aqui no Add to Cart e adiciona, coloca imagens diferentes para cada produto que está sendo criado aqui, tá? Use a sua cabeça, use a sua imaginação e vá além do que eu estou te mostrando aqui. É assim que você vai se desenvolver como programador e vai crescer de fato todo o seu conhecimento. E como vocês já estão acostumados, eu me despeço então desse vídeo pedindo, caso você não seja inscrito, que você se inscreva no canal, que eu vou trazer muito conteúdo didático como esse que a gente teve hoje. Deixa o like, ativa o sininho da notificação, que isso me ajuda muito e você fica sabendo em primeira mão quando a gente lança um vídeo novo aqui no canal, que seja um desafio, que seja uma aula, que seja qualquer coisa para você resolver, para você aprender, para você evoluir, cara. Beleza? Então, meu muito obrigado a todo mundo que me acompanha aqui e até a próxima. Valeu!